Hello, manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam aqui na 92, 984-410010, manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show. E começar já o programa na lata contigo, celebrar o Natal é estar presente e partilhar bons momentos. E para comemorar esses momentos especiais, o Giassi separou alguns panetones e chocolate pra você. Olha só, você tem que garantir. Presta atenção no Maninho. Panetone de chocolate já supermercados, ofertas válidas de 8 a 11, tá? A 11 de dezembro de 2022 nas lojas físicas. Tem um panetone da Nestlé Alpino 450, é que eu salivei aqui, né? Que eu não almocei. 450 gramas a R$29,98. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Panetone Paraty Frutas, presta atenção no Maninho, com gotas de chocolate, brigadeiro, 450, 500 gramas, R$17,96. E se for amigo Giassi igual Maninho, R$16,98. Tá barato demais, tá bom demais. E tem esse aqui é bombom Ferrero Rocher, caixa com 8, R$17,98. Esse bombom, o cara que inventou isso aqui. Tá bom, passa lá no Giassi. Beleza? As maravilhas de Natal, fora as cestas de Natal de Giassi, que estão incríveis e maravilhosas. Incrível e maravilhosa. A pessoa que tá aqui comigo tem uma energia muito boa. Já tive o prazer de entrevistá-la algumas vezes, né? Ela que é professora da Unisat, que 14 anos só, doutora em ciências da linguagem, graduada em jornalismo e história, né? E esposa de uma figuraça que eu tenho um carinho gigantesco, o Guto da Sat, que eu tenho o prazer de receber, a Cláudia Nandi Formentin. Doutor, posso chamar doutora? Eu adoro chamar doutora, assim, claro. Eu acho tão bonito, doutora. Doutora Cláudia, que prazer lhe receber. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite, mano. Não, eu fico feliz, acho que é a terceira, a gente tava anotando aqui, terceira, quarta entrevista, talvez, né, na história. A gente já falou sobre tanta coisa, me lembro que a gente já conversei com você sobre história, sobre jornalismo, a gente já falou sobre literatura, né, a gente já falou, por exemplo, de dificuldade, né, dos alunos, dessa reconstrução de cada geração. Verdade. A gente já falou sobre isso, eu me lembro. Já conversamos sobre ciência também, já conversamos sobre muita coisa. Por exemplo, a vida do professor é essa vida de metamorfose, porque o professor é a única coisa que ele não pode ser acomodado. A única coisa que ele não pode ser, porque ele está sempre aprendendo. O professor é o sujeito que ele ensina, mas ele aprende todos os dias em sala de aula, ele tem que estar sempre levando coisa diferente, ele tem que estar conectado com a geração que ele está lecionando, né, com quem ele tem contato direto. Então ele está sempre se ressignificando, é um trabalho constante de aprendizado. Como é que é cada início de semestre para você? Sabe assim, cada nova turma, como é que funciona essa construção de relacionamento e principalmente de confiança? Cada início de semestre é um friozinho na barriga diferente para todas as turmas, mesmo aquelas que eu já em algum momento lecionei. Mesmo voltando, já conhecendo um pouquinho a turma, porque eles estão num momento diferente, eu estou num momento diferente, o conteúdo é outro. Então sempre a primeira, segunda semana, eu digo assim, até o primeiro mês ele é um friozinho na barriga pra gente ir entendendo qual é a dinâmica da turma, no começo até para lembrar, né, mesmo os nomes, relacionar os nomes com as pessoas, então é um gelinho. Aí depois a gente vai se acostumando com a dinâmica daquela turma e aí eu acho que vai fluindo, assim. Professora, por exemplo, a sua história como docente, eu imagino que ela foi sendo construída junto com a sua graduação, né? As suas pós-graduações e por aí vai, né? Eu imagino que cada evolução, né, cada novo título que você receba, também ressignifique o papel do professor, porque te dá mais responsabilidade. Dá mais responsabilidade porque tem um título que as pessoas dizem uau, né? Então ela deve ter alguma coisa para falar. Então a gente tem que estar sempre ressignificando também aquele conteúdo que a gente aprendeu e que se dedicou ao longo por exemplo, do mestrado, do doutorado, porque ele não está estanque, ele não ficou parado lá, ele não pode ficar parado lá na dissertação ou na tese. Então a gente tem que estar sempre, de novo, ressignificando ele para ir entendendo onde é que aplica, como é que a gente pode, que exemplo a gente pode dar além daqueles que a gente estudou. Então também ganha uma responsabilidade, a gente ganha uma responsabilidade a mais e aí o processo... Te dá mais poder ou não? Porque o professor, para mim, é o ser mais poderoso que existe. Eu acho o diário, ele é muito poderoso, eu acho maravilhoso.
né? Por exemplo, a ditadura do diário. Eu acho o diário uma coisa incrível. Outro dia eu estava conversando com os alunos sobre isso. Eu sei que eu entendo que há uma certa hierarquia, digamos assim, em sala de aula, né? Tem um sujeito lá que preparou um conteúdo, que tem que dar conta de uma ementa e que tem algumas coisas para passar para aquelas pessoas que estão na nossa frente para nos escutar. Mas, ao mesmo tempo, tem um retorno. Então, a gente, apesar dessa hierarquia, tem uma troca. Uma troca que é importante. E uma troca verdadeira, né? Importante isso, uma troca verdadeira. Então, a gente pode ter algum poder, mas de alguma forma esse aluno também tem isso. Então, nessa troca, eu acho que é aí que reside o poder da educação de fato, nessa troca. Quando a gente fala de troca de alunos, você teve alunos de todos os tipos. Você teve bons alunos, você teve Fernando Choque, por exemplo, na sua história. Né? Como é que você faz quando você pega um Fernando Choque na sua vida? Eu acho que aí, mais uma vez, são trocas, porque todos os alunos têm uma história. Todos os alunos têm um lugar de onde vêm e de onde partem. E esse lugar é um lugar de aprendizado para mim, porque eu não estou em todos esses lugares. Eu não tive acesso a todos esses lugares. Então, eles me ensinam sempre, em todos os momentos, e todos os alunos. Por isso, para mim, todos os alunos são muito especiais. Mas tem aluno aquele que te tira do sério, que te desafia? Tem. Mexe. E aí ele ajuda, eu sempre valorizo esse sujeito também, porque ele me ajuda a sair daquele lugar de conforto. Não pode ser sempre do jeito que eu sempre pensei que podia ser. Porque em algum momento alguém vai me confrontar com alguma coisa. Seja perguntando o que significa uma palavra, que para mim é muito lógico. E eu já tive alunos que fizeram isso, eles conferindo se o que eu falava como conceito de palavra em algum lugar, no celular já. Então... e seja aquele que questiona por que a entrega tem que ser daquele jeito, né? De um trabalho, tem que ser daquela forma e tal. E aí eu acho que também me faz pensar sobre... Tem uma frase boa, não tem? Porque eu quero. Não, é uma frase boa. Ela resume. Poderia ser só isso. Porque eu quero, né? Poderia ser só isso. Mas eu acho que quando... Não é só isso. Eu acho que não. Porque daí eu pergunto, por que tu acha que não deveria ser desse jeito? Qual é o argumento que tu tem? E aí eu acho que aí que reside a troca. O lugar de troca pra gente entender as necessidades. Mas tem aquele aluno que só enrola, né? Tem aquele que tá lá que só quer enrolar e você acha que ele tá contribuindo. Primeiro de tudo, o aluno tem que entender, né, Cláudia? Que não existe enrolar professor. Não, a gente... Não tem, entendeu? O professor, ele até porque a gente já foi aluno também, né? A gente já tentou de tudo, entendeu? Por mais CDF que você seja, você já tentou. Ou pelo menos viu alguém tentando, né? Mas existe essa relação, né? Às vezes o aluno, ele acha que pode enrolar o professor, né? E o professor, muitas vezes, pelo bem comum, ele aceita algumas enrolaçõezinhas, né? Porque pelo eu acho contexto, que é a troca. né? Exatamente, porque eu acho que são as trocas. Então, se o argumento é bom, a gente percebe que para ele pode parecer uma enrolação, mas não necessariamente. Às vezes pode vir uma coisa melhor a partir dessa troca. Então, perguntar o argumento, o porquê fazer aquilo, talvez seja uma boa oportunidade de transformar aquilo que parece pra gente enrolação em algo que compromete o aluno. E aí a gente tem um aprendizado interessante. Como é um desafio para você dentro de uma sala de aula? Para mim, dentro de uma sala de aula, o maior desafio é estar conectado com as gerações que vão vindo. Porque quando eu comecei, quando eu comecei, eu tive alunos que eles eram muito próximos da minha idade. Então a gente falava... Então, você tinha 26, eles tinham 18, 19? Isso. Tá, então, imagina assim, ali. Isso. Então, algumas coisas, eu brinco que às vezes eu falava de uma propaganda, eles tinham a referência da propaganda, eles riam junto comigo. Né? Eu falava de uma matéria de jornal, de um acontecimento, de um fato que tinha saído no jornal, eles, algum tempo antes, né? Eles tinham a referência, eles sabiam do que eu estava falando. Hoje nem sempre é assim. Então, às vezes eu conto alguma coisa que acontecia e tem gente que ri e complementa, mas são casos mais raros, porque eles não estão conectados com isso. Então, o meu desafio é estar sempre conectado com o que eles estão vendo, ouvindo, falando. E essa é uma atividade que eu faço sempre no começo de aula. Eu peço para eles me dizerem coisas que eles leem, canais de YouTube que eles assistem, música que eles escutam, porque... em algum momento eu escuto alguma coisa sobre isso, eu leio um livro que eles leem. Né? Pra gerar conexão. Vocês já ouviram um videozinho de uma vovó que ela tava assistindo todos os filmes da Marvel, olha só, anotando as referências, sabe assim, anotando os personagens que morreu, como é que... pra poder conversar com os netos.
É isso. Eu achei aquilo de uma inteligência. É isso. Isso é a conexão mais pura que existe, você fala, né? A conexão mais simples. Exatamente. E ao mesmo tempo mostrar algumas coisas que são as minhas referências, e mesmo que sejam atuais. Por exemplo, às vezes a gente mostra uma propaganda, ou um vídeo, ou um documentário que está acontecendo, que às vezes seria inclusive de interesse deles, mas por conta das bolhas que a gente vive, né, de comunicação, eles não encontram. E o que me impressionou esse ano, por exemplo, isso aconteceu, que eu disse, vocês já tinham visto? Não. E o que aconteceu? Qual foi o sentimento? E foi uma troca fantástica, porque eles disseram, como é que a gente nunca viu isso? Né? Então, essa troca de referência. Eu mostro uma música minha, mas eles me mostram uma música deles também. Faz uma troca. Você tem 2 graduações que para mim são muito interessantes, que eu gosto muito. Você tem jornalismo e história. Isso. Né? O jornalismo para mim nada mais é do que um grande contador de história. O jornalismo é um eternizador, né? Ele eterniza cada momento. Por exemplo, se você pegar o jornal impresso sempre foi responsável por eternizar os padrões culturais de cada civilização. Exatamente. E por contar as histórias daquela comunidade, né? Daquela sociedade. Pô, hoje eu estava vendo o nosso querido Ney Manique, que está acompanhando ele nas redes sociais ali, ele botou um recorte de jornal da morte do Didi Freitas. Olha. Né? E ele falando, inclusive, do saudosismo que ele tem sobre isso tudo, tal. Né? Um abraço pro Ney, que, teve envolvido em tudo que é canto, né? Mas é justamente sobre isso que eu quero falar com você, né? Porque você tem 2 faculdades, 2 formações, que, para mim, essencialmente, são história. Sim. Uma conta as histórias atuais, mas deixa isso perpetuado para quem quiser ver e assistir, ouvir daqui a algum tempo. E outra, ela olha para isso que aconteceu, o que às vezes está acontecendo, e ela vai juntando peças, formando quebra-cabeças. Mas, professora, se a gente pegar, por exemplo, o nosso padrão, já que você é formado em ciências, você tem doutorado em ciências da linguagem. Se eu pegar o meu padrão de linguagem atual, né, seja no jornalismo atual, e tentar contar uma história de 60 anos atrás, eu não vou contar do mesmo jeito que o jornalista de 60 anos contava essa história. Não, porque o jeito de falar é diferente, o jeito de escrever é diferente, e as coisas que a gente sabe sobre aquele período também são. As influências são todas diferentes. Exatamente, então a gente passa a ter conexões diferentes, e aí tem a questão da história, né? A gente passa a ter conexões diferentes para juntar aqueles mesmos fatos. Né, dentro de uma cidade, dentro de um país, dentro de um estado, dentro da nossa própria família, porque às vezes a gente passa a conversar com as pessoas a partir de novos ângulos, fazendo novas perguntas, e aí a gente percebe que essas conexões são diferentes. Então a gente pode recontar essas histórias de várias maneiras. Tem uma pergunta de ouvinte para você. Eu gosto de contar essas interferências boas, né? O querido Ederson Hoppers, sobrenome sempre me... Mano, pergunta pra doutora se reflete na realidade essa pesquisa que divulgaram recentemente, que pela primeira vez na história os filhos têm QI inferior aos dos pais. Você ouviu alguma coisa a respeito disso? Eu já vi sobre também superficial, eu não acabei não evoluindo. Mas nunca estudei exatamente sobre isso. O que eu não sei exatamente se esse é o impacto nesse viés, né, que a pesquisa vai caminhar, é que a gente tem uma inteligência coletiva muito grande, porque a gente tem disponível, como nunca tivemos na história, uma quantidade muito grande de informação coletiva. A gente consegue acessar informações de vários países, de cientistas e pesquisadores do mundo inteiro. Mas nem sempre a gente consegue transformar isso em conhecimento. E eu acho que tem uma outra questão. Talvez a gente nem sempre queira acessar todas essas informações. Claro que é impossível acessar todas as informações, mas ampliar o nosso espectro de conhecimento, porque a gente entra em lugares muito cômodos, de bolhas, e a gente fala muito de bolha comunicacional, né? Dessas bolhas, e a gente não tem eu li outro dia um livro que falava sobre dieta informacional, que a gente deveria ter dieta informacional, bonito isso. Que a gente devia ter uma dieta informacional tão colorida quanto a gente espera e procura ter no prato de comida. Ou seja, diversificar. Então nem sempre a gente consegue fazer essa diversificação, e talvez aí impacte o fato de que nessa pesquisa, mas eu não li a pesquisa, então não... Eu quero te dar um exemplo que aconteceu comigo, né? No começo da pandemia, nas primeiras semanas ali, quando tudo estourou, eu me lembro que a primeira tela do meu celular, eu coloquei os maiores jornais do mundo. Tá. Sabe? Botei uns 20, baixei todos os apps de jornais do mundo. Eu consegui fazer isso por 3 dias, professora. Sim. Eu entrei em colapso com a quantidade de informação. Você entende? Porque
era muita loucura. Entendeu? E não era só nossa no Brasil. Eu tentei diversificar e para mim foi problemático. Exatamente. Então, e aí isso é um problema. E aí a gente quer saber de tudo, mas sempre de tudo um pouquinho. Nossa, foi terrível. Né? Então a gente acaba não... E aí talvez... E aí, de novo, não sei se é exatamente sobre isso que a pesquisa fala, mas a gente... pode saber de tudo, mas só pela manchete e não pelo conteúdo em si. Então a gente acaba não se aprofundando de fato em alguma coisa. Você falou manchete, tem uma frase bonita da TV Manchete. Diante do que aconteceu, virou manchete. Se não virou manchete, não aconteceu. Eu me lembro disso. Viu? TV Manchete, bonito, viu? Marcou a história. Vamos falar disso tudo na volta, pode ser? Vamos lá. Eu tenho o prazer de receber ela, professora da Unisat, uma figuraça, doutora Cláudia Nandi Formentin. Eu já volto aqui no Manos Comunicação Show, pode ser? Pode, né? Voltamos, o Manos Radio Show na 92. A música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam aqui na 92. 984-410010. Manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show. E ela tá aqui comigo, professora há 14 anos da Unisat, da nossa querida SATIC, doutora em Ciências da Linguagem. Ela que é graduada em Jornalismo e História, professora Cláudia Nandi Formentin. Professora, uma pergunta para você, por exemplo, assim, qual é o papel do jornalista nesse novo momento do Brasil? O Brasil vive uma loucura, né? Aonde entra o jornalismo nisso tudo? Já que, por exemplo, uma própria Rede Globo foi muito descredibilizada nos últimos 10 anos, que sempre foi intocável. Eu acho que o jornalismo tem que manter algumas questões que são próprias da profissão, que é a busca pela informação, pelas fontes seguras, por ter essa segurança, mas ao mesmo tempo ele vai se reinventando porque a sociedade vai mudando e ele precisa se reconectar nesse sentido. Então, o jornalismo, a informação, ela é muito importante para a gente formar uma sociedade democrática, para a gente ter uma sociedade mais igualitária. Então, eu não tenho dúvidas com relação a isso, mas ao mesmo tempo que algumas coisas devem se manter, outras coisas devem ser repensadas e reorganizadas. Mas por exemplo, qual o momento certo para que existam os rompimentos, né, e existam as estabilizações, né? Você nunca sabe qual o momento disso. Não, e eu acho que isso vai sendo apontado a partir, né, na sociedade, assim, e nem sempre precisa e é um rompimento, tipo, vai acabar do jeito que era e vai começar de um novo jeito. Ele vai simplesmente acontecendo. Esse momento vai... Geralmente nunca é abrupto, né? Não. É sempre construindo aos poucos. Exatamente. Né? Vamos pensar numa sala de aula, nem sempre a mudança na sala de aula, por exemplo, vamos pensar no nosso papo anterior, né? Qual é o maior desafio em sala de aula? É a gente ir adaptando, ir conhecendo a nova geração e entendendo como é que isso vai acontecer. Eu não saí da sala de aula em 2008 e entrei na sala de aula em 2022 do nada. Esse processo foi acontecendo ao longo da história e essa mudança em mim e nos alunos foi acontecendo ao longo desse desse processo, né? Desses anos todos de sala de aula. A mesma coisa acontece com a comunicação. Quando eu comecei a dar aula, tinha Orkut. Era um outro jeito da gente se comunicar, né? Os portais estavam começando a aparecer e ganhando força. Os blogs eram evidência. Exatamente. Tinha fotolog, né? Então tinha todo um outro jeito de fazer comunicação. E hoje a comunicação está muito mais rápida, né? Em alguns casos muito mais superficial. O próprio aluno não tinha acesso a tanta informação? Exatamente. O próprio aluno não tinha tanto acesso. Então a gente fazia pesquisa, né, sei lá, 20, 30 anos atrás, a gente fazia pesquisa na Barça. Sim. Né? Hoje a gente tem, como estava falando antes, a gente nunca teve tanta informação, né, produzida pela humanidade juntas e disponível pra gente. Né? Se a gente dominar outros idiomas mesmo, aí é que só vai, né? Só tem coisa para aprender dentro de áreas específicas e dentro de toda a formação, de todas as formações acadêmicas e de conhecimento que a humanidade tem. Então, eu acho que essas mudanças elas vão acontecendo e vão sendo exigidas. Cabe aos profissionais irem entendendo como fazer isso e também entenderem que tem um limite, porque tem essas coisas relacionadas à ética, à formação, à produção da notícia e tudo mais. Quando você fala, por exemplo, de superficialidade na comunicação, né, na informação, a gente vê isso em
acho que muito evidente na sociedade atual. Eu sei que você incentiva muito a leitura, né? Você gosta disso, né? Só que muitas vezes incentivar a leitura é você se frustrar com as suas indicações, que não vão ser, como professora, levadas a sério. Né? Você vai indicar 10 livros, ninguém vale nada. Você sabe que isso acontece, é muito normal. Né? Como é que você lida isso com os alunos, né? Como é que você consegue transmitir isso para os alunos para que isso seja interessante para eles? Como eu gosto muito de ler, eu acho que quando a gente gosta muito de uma coisa, a gente, quando fala sobre aquilo, o olho brilha, assim, né? E aí já brilhou só não se respondeu. E aí a gente conta de um jeito diferente. Então, para mim, se eu falar ao longo de um semestre de 10, 15 livros e um aluno vier me dizer que leu um livro, eu estou muito feliz. Já é ótimo. Realizei. E muitas vezes ele vem falar para mim e dizer o quanto aquilo mudou, o quanto aquilo passa a fazer sentido a partir da disciplina, o quanto ele já tinha tentado ler aquele livro e não tinha conseguido, mas com as coisas que eu falei, não só do livro, mas porque quando eu cito um livro na sala de aula, eu estou citando dentro de um contexto. Então, o quanto aquilo passou a fazer sentido para ele. E aí isso, para mim, já é uma coisa vitória, muito legal, uma vitória. E aí a questão, eu saber o que eles estão lendo é legal, porque daí eu falo desses livros também em sala de aula. Você lê esses livros quando eles falam? Nem sempre. Porque não dá, né? Não, muita todos loucura, não, né? mas eu consigo ler alguns, assim. Já tive aluno que me indicou série de livro, eu consegui ler um livro da série. Mas aquilo me bastou para eu entender qual era o universo. Né? Exatamente. Onde você se coloca ali. Exatamente. Né? E aí eu acho que isso vai gerando essa conexão que é importante. E se eu não conseguir fazer com que ele lesse o livro, mas se ele procurou alguma coisa sobre aquele assunto, porque tem muito escritor que tem canal no YouTube, tem muito escritor que tem muita resenha, né? Sim, tem resenha são articulistas, né? Colunistas de jornal. Então, se ele começa a observar esse sujeito, ele vai ter acesso a novos textos. Para mim, isso é bem importante, porque ele vai estar aprofundando de alguma forma algum tipo de conhecimento, de informação. 3 livros para a vida. Vamos lá. Um Defeito de Cor. Um Defeito de Cor. Tá, tem que dar uma resenhazinha rápida, vai. É bem grande, é um livro brasileiro. A história de uma mulher que vem para o Brasil escravizada. E aqui ela tem um filho e ela participa de uma série de lutas, enfim, conta um pouquinho da história do Luiz Gama e da Luísa Marim, que são personagens importantes, históricos, né, importantes nas lutas abolicionistas, mas não é só sobre eles e não é uma biografia de nenhum dos dois. Um Defeito de Cor. O segundo, vai. O segundo, nossa, tem tanto livro que é assim, né, Vai lá, um que você gosta muito. Vem na cabeça, o que vem na cabeça primeiro? Eu gosto muito dos livros do Jorge Amado, de uma maneira geral. São livros, para mim, bem marcantes. Tem Capitães da Areia, tem Gabriela Cravo e Canela, tem Mar Morto. Todos eles falam de coisas que para mim são muito caras, que é a questão da coletividade, por exemplo. É uma coisa que me marca. São os indivíduos com um olhar para o coletivo. Tá, e um técnico agora, um livro mais técnico. Um técnico. Vamos ver. Eu gosto muito eu tenho um livro que me marcou muito em 2020, que foi Racismo Estrutural, que é do Silvio de Almeida, não tem o D. E ele conta, daí junta um pouco dessa questão da história, né? Que ele vai mostrar como é que se forma uma sociedade racista. Para mim, esse livro foi muito importante naquele ano e depois, assim, para eu entender algumas coisas. Mas eu acho que a gente tem alguns de jornalismo e de grandes reportagens que são muito legal, né? Eu lembro que um que me marcou muito na faculdade foi o caso Escola Base, que inclusive tem um documentário que está sendo lançado e que discute questões éticas, por exemplo, do jornalismo, né? E aí o documentário produzido junto com o jornalista que participou do caso Escola Base, me parece ser muito marcante. Eu não vi ainda, só vi uns trechinhos, mas não vi o documentário inteiro. Tem o Rota 66, do Caco Barcelos, que também foi um livro que me incomodou muito, assim, mexeu. O Caco, ele incomoda, né? Ele é disruptivo, assim, ele é muito... O jeito dele seja. E aí eu acho que isso que é legal, da gente
parar para pensar por outra perspectiva e de ter esse incômodo de deixar sempre esse negocinho assim que a gente tá, mas e o que tem por trás de tudo isso? O que eu posso... Eu acho que é isso que um livro bom, ele faz a gente pesquisar e aí um livro leva a outro, leva a outro, leva a outro. Tem um outro que é muito legal também, é O Olho Mais Azul. Tá. Que é da Toni Morrison. Ela foi a primeira mulher negra a receber o Prêmio Nobel de Literatura. E esse livro, ele me mexeu muito comigo, porque é a história de uma menina que ela tem vários problemas, mas uma coisa que ela queria muito era ter o olho azul, porque ela achava que ela era uma menina negra e ela achava que se ela tivesse o olho azul, ela ia ser mais feliz. E foi um livro que me incomodou demais e me incomoda ainda, porque fala sobre padrão de beleza, fala sobre uma sociedade desigual, fala sobre essa questão coletiva e individual. Então, a Toni Morrison é uma autora que eu gosto demais, assim. Tá, quem quiser mais dica vai te seguir no Instagram. Isso. @Cláudia_Formentin. Cláudia_Formentin. Professora, obrigado pelo carinho. Nossa, muito obrigado pelo convite. Sempre bons papos com você, né? Obrigado pela SATIC, pela parceria, pela Unisatic, e obrigado a você que está comigo todas as tardes do Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa, amamos a comunicação, somos todos humanos.